Eu sinto falta de mais momentos a dois, mas ao mesmo tempo me questiono se eu estou depositando expectativas demais. Eu queria encontrar um equilíbrio entre ter as minhas necessidades emocionais atendidas e não me sentir carente ou dependente. Olá, eu sou a Erika. Eu sou a Mari. E esse é o Lado B Podcast, onde a gente vai te mostrar um outro lado dos relacionamentos que você talvez não conheça. Eu sinto falta de mais momentos a dois, mas ao mesmo tempo me questiono se eu estou depositando expectativas demais. Vocês estão a dois, você não está sozinha. Por isso, uma coisa muito importante é sempre comunicar. Qual expectativa você tem? São expectativas demais? São coisas que ele pode suprir ou não? Tudo isso seria importante ter um alinhamento para ele, esse questionamento. Eu espero isso de ti. É algo que eu posso realmente esperar receber? Ou é algo que você não pode me oferecer? Então, é aquele negócio que a gente não sabe quem é que tá falando isso, ou, né? E então, o que a gente vai falar aqui são sugestões para que você reflita. Se fizer sentido, você segue, senão você tira, tá? Mas o que me veio nisso, porque eu não sei se é o seu caso de quem tá ouvindo isso, é a questão de tem pessoas que quando elas entendem o relacionamento, elas abandonam a vida sozinha. Ela vive para a pessoa. E aí, independente da quantidade de tempo que essa pessoa disponha para você, se você tá vivendo para ela, realmente talvez não seja suficiente, né? Então, avaliar se não seria um caso semelhante a isso. Nossa, e é tão comum na clínica, eu vejo de até o humor da pessoa ser baseado em como a outra está reagindo com ela. Ah, se ele foi grosso comigo, deve ter alguma coisa a ver comigo, deve ser um problema meu. A pessoa já vai pro chão. Então isso é bem, bem problemático, assim, teria que avaliar, mas não significa que todos os casos se referem a isso, né? Sim. Tem outros que realmente a pessoa pode estar com essa carência ou não tá recebendo essa atenção. E a questão de expectativas, ela também pode vir de bem como tu disse, de oferecer demais, e às vezes tu acaba esperando demais do outro, já que você oferece, você acaba esperando esse mesmo comportamento, essa reciprocidade, mas nem sempre é realista. E nem sempre é necessário também. Vejo que as pessoas, pra mim, isso não faz sentido. Elas falam assim, eu não quero criar expectativa. Eu falei, olha, então, eu não posso te ajudar. Sim. Eu acho que isso é algo bom quando ela está dentro da realidade, entende? Então, eu esperar algo que claramente a gente sabe que não vai acontecer, realmente tu vai sofrer. Mas esperar algo é bom. Não significa que o outro vá atender, tá? Mas aqui entra a importância de comunicar. Então, olha, eu esperava isso, você não atendeu, e verificar se isso é possível, porque ainda que eu espere, ainda que eu comunique, a outra pessoa pode não fazer, e tá tudo bem, porque aquele negócio, eu esperava que, sei lá, eu chegasse aqui e tu me recebesse com flores. Não faz sentido, entende? Eu posso esperar isso? Claro que pode, mas não significa que eu vá ser atendido. Então, ter esse cuidado, mas, no geral, eu não vejo a expectativa como algo negativo, e pra mim não faz sentido aquela frase, a gente não deve esperar. Porque tu não vai esperar, ao mesmo tempo que tu não vai querer esperar das coisas boas, tu também não vai esperar do outro lado. E que vida monótona, sem graça. Sim, por que tu está com alguém se tu não tá esperando nada? Não faz Porque sentido. tu acaba não tendo nenhuma... expectativa, ela vem também de uma visão de futuro, de possibilidades, coisas que podem vir a acontecer, e muitas vezes as expectativas, elas têm relação com coisas boas, na maior parte das vezes. Então, se tu não tá esperando nada, o que te motiva a continuar? Não faz sentido, cabe, né? E daí a questão das flores. Tu comunicou que tu gosta de ganhar flores? Mas aí aqui entra muito aquele movimento do... mas é que eu queria que fosse natural. Outra pira que eu também não sei... A gente tirou isso. Não vai ser. Muita coisa não é natural. A gente tem que parar com essa ideia, porque por eu esperar que seja, ou que ele adivinhe o que tá passando na minha cabeça, vocês vão se frustrar, isso não vai acontecer. Então, cortar essa ideia também é um bom ponto pra conseguir alinhar expectativas. Às vezes a pessoa veio de um contexto familiar em que não se dava flores para mulheres, então ele não aprendeu que isso era uma coisa interessante, que mulheres gostam de receber flores. Às vezes a mãe dele não gostava de receber flores. Eu não curto receber flores. O Gabriel já me deu flores. Sério? Daí eu falei pra ele, olha, eu não amo flores. Eu gostaria mais de tal e tal coisa. São coisas que fazem mais sentido pra mim. Sabe que eu tenho não era uma paciente, era uma colega de profissão. A gente estudava juntas e ela sempre dava flores pro marido no aniversário. E aí teve um dia que ela não conseguiu dar. Naquele dia ela tava muito cansada, enfim, uma série de coisas, ela não conseguiu dar flores pra ele. E ela foi pedir desculpas pra ele, porque ela não deu flores. E ele falou, eu nunca gostei. Só que assim, ele estava 20 e poucos anos recebendo toda vez e ele não conseguia falar isso pra ela. Sim. Por isso que eu achei legal. Sim, e eu comuniquei. Porque eu não gosto de, por exemplo, ele vai me dar rosas. Além de eu achar o preço bem alto, é uma flor que eu não vejo graça. Mas ele sempre me dá orquídea. A orquídea que ele me dá dura 1 ano. Essa última... Temos bolo, nega maluca, depois, tá?
Eu ia esperar até o final, mas não deu certo, desculpa. Ai, psicólogos também sentem fome. Ok. Boato, sim. Perdão, desculpa. Pode continuar. Eu comuniquei pra ele que eu não gostava que... Porque a flor morre rápido, muitas vezes tem um custo muito grande, então ele sempre me deu orquídeas. E as orquídeas que ele me dá chegam a durar 1 ano. Essa última que ele me deu demorou 6 meses pra cair a primeira flor. Que legal. Aquela ali é uma orquídea, né? Aquela ali é um projeto de uma orquídea que já foi uma das que ele me deu, isso acho que uns 3 anos atrás. E tem uma ali no meu quarto que depois eu te mostro. Que legal, que legal. Mas sigam esse exemplo. Isso aí é perfeito. Comunicar, alinhar expectativas. Presentes não são tão importantes pra gente. Tudo bem. Quais outras coisas são? Eu queria encontrar um equilíbrio entre ter minhas necessidades emocionais atendidas e não me sentir carente ou dependente. Dentro disso, o que tens feito por ti? Porque se tu depende tanto dele, quais coisas dentro da tua vida que tu faz sozinha tem realmente significado e tu faz por ti, tu gosta e tem valor? Porque às vezes a vida ela fica tão em função do outro que tu não se enxerga dentro dela. Então é como se tua rotina, tua vida não existisse sem o outro junto. Mas, por exemplo, e se eu for treinar sozinha? E se eu for encontrar amigas? E se eu for desenvolver um novo hobby? Será que vai ser tão pesado assim a falta do outro? Se ele é perfeito, se ele é a única fonte de prazer, realmente vai gerar essa realmente dependência, né? Porque a minha única fonte de prazer depende dele, exatamente. Então é começar com esse processo de vocês se conhecendo e quando eu digo se conhecendo, de testando coisas. Uma coisa que eu gosto de trazer para os pacientes é teste novas coisas, eu mando uma listinha para eles, e entenda que nem todas elas vão ter o mesmo grau de relevância e de, sei lá, alegria, assim, tu não vai gostar de todas no mesmo nível. E tá tudo bem. Então, por exemplo, talvez eu conversar contigo possa ser mais legal do que eu fizer tal coisa. Mas não significa que eu não possa fazer a outra coisa. É eu entender que aquilo lá não é tão legal quanto eu falar com a Mari. E não precisa ser, porque se fosse, seria muito substituível. E não é isso, sabe? Porque é o que acontece. Eles testam, Eric, mas não foi tão legal. Não, mas ninguém disse que precisava ser. Você precisava fazer. Exatamente. Entende? Depois isso vai se tornando também. Tem esse ponto que é muito importante. E a questão de não me sentir carente. A gente precisa só tentar avaliar se realmente é carência ou é um medo de ficar sozinha, de estar sozinha. Nossa, dava um bom vídeo. Porque às vezes a gente pode confundir as duas coisas. A carência às vezes é de estar junto, ter um afeto, e o receio de não ter ninguém, de se perceber sozinho, o que isso acaba representando pra ti? Tem muitas pessoas que eu vejo que têm medo. Talvez pra gente tentar diferenciar esse medo, ele não vai passar, ainda que eu tenha a presença da pessoa. É como se eu ficasse numa corda bamba. A carência, a gente consegue suprir ela. E não necessariamente ela é um problema, né? E eu nem diria tanto que o medo em si é o problema, mas sim o que eu vou fazer com isso. Então, se por medo de ficar sozinha eu aceito qualquer coisa, aí a gente tem um problema. Tá? Então, ter esse cuidado. E se por medo de estar sozinha eu tento compensar ser a melhor pessoa do mundo, eu não sossego, eu fico tentando fazer de tudo pelo outro. Que aí caso com aquele outro vídeo daqui ficava organizando a casa também. Exatamente. Então... Tá tudo ligado. Tá tudo. E daí, sobre essa questão de ter o equilíbrio entre as tuas necessidades emocionais atendidas, em que momento tu percebe que as tuas necessidades emocionais estão sendo atendidas? Quais necessidades são essas? É o mesmo esquema do que a gente comentou nos outros vídeos, né? Você vai ter que mapear que necessidades são essas, em que momento que elas são atendidas, porque se tu não souber, não tem como tu pedir, né? Então, esse é o primeiro passo para que tu já saia daqui com esse plano de ação. E é como se sempre estivesse com um buraco faltando, porque é como, para quem não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho serve. Pra quem não sabe o que precisa completar, qualquer coisa parece que completa, mas nada está completando. Nossa, que frase boa. Mariana e suas frases de impacto. Muito bom, muito bom. Exato. Isso. É isso. Então, muito bem. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Beijo.